Olá, tudo bem com você? Começando aqui a nossa aula 2 da semana gratuita de trufas. E nessa aula aqui a gente vai fazer 2 recheios para trufa. Então, o recheio de leite ninho cremoso e o recheio de morango cremoso, tá? Então, amanhã a gente ainda tem mais recheios e vamos finalizar 10 tipos de trufas, que a gente vai juntar sabores, fazer Oreo também, fazer trufa com recheio trufado mesmo, trufado original, você vai aprender lá na aula de amanhã. Na aula de hoje eu vou te ensinar esses 2 tipos de recheio que vão ao fogo e na aula de amanhã os recheios que eu vou te ensinar não vão ao fogo, tá? Então são 2 tipos de recheio diferentes, tá? Os de hoje você aprende esses recheios cremosos que vão ao fogo e os de amanhã não vão ao fogo, tá? Então aqui a gente vai usar leite ninho e a gente vai usar Nesquik. Um para fazer o recheio de leite ninho e o outro para fazer o recheio de morango. Tudo isso eu vou te mostrar lá na panela com o passo a passo certinho para você fazer esses tipos de recheio. Mostro para você, além da receita, ponto correto dos recheios também, tá? Porque a gente não pode deixar nem mole demais e nem duro demais. E depois de tudo isso, a gente deixa estabilizar esses recheios para eles firmarem e darem o ponto final deles. E depois eu também te ensino como você faz para consertar os seus recheios se eles derem errado, tá? Então, se mesmo assim, se você fizer, seguir a receita passo a passo, o seu recheio ficar duro demais ou ficar mole demais, ou não atingir o ponto ou passar do ponto, no final da aula eu te ensino como você faz para consertar também o ponto do recheio e deixar no ponto correto para a gente rechear as nossas trufas. Eu falo para você também o rendimento em gramas de cada um dos nossos recheios da aula de hoje, a conservação e a validade desses recheios aqui, tá? Então amanhã também te falo isso e além disso na aula de amanhã eu também falo para você o rendimento dos recheios em trufas, tá? Então quantas trufas de 40 gramas rende o recheio de ninho, quantas trufas de 20 gramas rende o recheio de ninho, o recheio de morango, todos os recheios, tá? Então você vai saber o rendimento exato de cada uma das receitas para cada tipo e tamanho de trufa, tá bom? Então presta bastante atenção, como eu falei para você na aula de ontem, não se preocupa em sair anotando. Os ingredientes vão estar na tela, enquanto eu for falando para você, a gente vai deixar escrito aqui na tela, mas no sábado você recebe um PDF com as receitas por escrito da semana aí no grupo do WhatsApp que você tá bom? Se tiver qualquer dúvida referente à aula de hoje, é só enviar uma mensagem pra gente também lá no WhatsApp que nós iremos te auxiliar. E antes da gente começar a colocar a mão na massa aqui e fazer os nossos recheios da aula de hoje, preciso te dar um recado muito importante que muita gente vem me pedindo há muito tempo, na verdade há anos, tá? Faz anos que eu não libero curso de trufas e muita gente tá me perguntando quando é que teria disponível as minhas apostilas de trufa, são um sucesso absoluto. Muitas alunas tiveram sucesso após verem as minhas apostilas de trufa, então tem muita gente procurando, muita gente já me perguntando quando é que abririam as vagas para compra das minhas apostilas de trufa, tá? Então a minha apostila principal de trufa, ela tem mais de 100 receitas, tá? Isso, imagina você ter 100 receitas de trufa. Se o que a gente está aprendendo aqui na semana gratuita já é muita coisa, imagina lá na apostila. São 100 receitas de trufa testadas e aprovadas por mim que dão certo. Você nunca vai ficar sem ideia de sabor, nunca vai ficar sem cliente, vai conseguir agradar todos os tipos de cliente com as minhas apostilas de trufa. Juntamente com as minhas apostilas de trufa, então a minha apostila de trufas com mais de 100 receitas, além dela, no kit de apostilas de trufa ainda tem a apostila de trufas, a apostila de pão de mel, a apostila de bombom, a apostila de trufa fit, a apostila de etiqueta e a apostila de precificação e venda, tá? Juntamente também com a apostila de técnicas de chocolate, tá? Te ensinando absolutamente tudo sobre chocolate. Então são 7 apostilas com muito mais de 100 receitas, tá? Mais de 200 receitas aí de tudo isso que eu falei pra você, além da apostila principal de trufas, tá? A gente totaliza mais de 200 receitas e junto com as minhas apostilas a gente ainda tem mais 15 aulas de trufas, tá? Onde eu ensino todo o passo a passo para fazer diversos sabores de trufas. Esse meu kit completo com as apostilas, 7 apostilas em PDF, mais 15 aulas de trufa, custa R$150,
tá? Pela quantidade de receita que tem e de conteúdo que tem sobre trufa aí pra você nunca mais na sua vida ficar sem fazer uma trufa, sem ter uma ideia de recheio, sem saber o que vender. Mas, como faz muito tempo que eu não abro as vagas, tem muita gente esperando para comprar, eu quis dar uma condição especial e um mega desconto que nunca foi feito no meu curso de trufas, tá? E somente essa turma que está me assistindo aqui vai receber um mega desconto de 80%, tá? Então a gente tira os R$150, eu te dou um desconto de 80% em cima e você vai pagar só R$29,99. Calma, fica sentada aí na cadeira para não cair para trás. Parece muito bom para ser verdade, mas realmente é. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero te ajudar a dar o pontapé inicial na sua carreira, produzir trufas ou até mesmo fazer das trufas a sua renda extra, para você conseguir complementar a sua renda principal, ajudar em casa e quem sabe montar um negócio de trufas aí na cozinha da sua casa, tá? E além disso, gente, não para por aqui. Ao invés de te fazer somente isso, somente o kit com apostilas e aulas de trufas, além de te dar esse desconto, essa turma aqui, tá? Vai ter direito a um mega bônus e não vai ter acesso somente ao kit de trufas com apostilas e aulas. Vai receber um combo completo de trufas e cones trufados, tá? Então você vai receber, além das 7 apostilas que eu falei pra você, mais uma apostila de cones trufados para você arrasar aí. Só um curso de cone, ele custa mais de R$100 e você vai estar ganhando ele juntamente porque eu coloquei tudo em um combo de trufas e cones trufados. E você vai receber também mais 8 aulas de cone. Então a gente totaliza, são 15 aulas de trufas, tá? Mais 8 aulas de cone, mais 8 apostilas em PDF. Ao todo dá mais de 30 itens e você vai pagar só R$29,99, tá? Não é R$29,99 por mês, não. Você tira os R$150, eu te dou um desconto de 80% e você vai pagar só R$29,99. Pode pagar por cartão de crédito e ainda pode parcelar esses R$29,99 em 4 vezes de R$8,05, tá? Então, você pode pagar no cartão de crédito em uma vez de R$29,99 ou em até 4 vezes, ou você pode pagar os R$29,99 à vista, por boleto ou por Pix. É só isso, mais nada, tá? Essa condição aqui não vai durar muito tempo, porque tem muita gente esperando. A gente vai tentar manter as vagas abertas até sexta-feira, à meia-noite, tá? Mas eu não consigo te garantir que eu consigo segurar até lá, tá? Então, o meu conselho para você é que você haja rápido. As vagas abrem amanhã, às 7 horas da manhã. Coloca o seu despertador para você correr e comprar e não perder a chance. Faz anos que o meu curso de trufas não é aberto e agora eu não fiz somente um curso de trufas, nem só as apostilas, tá? Tá um mega combo de trufas e cones trufados, que é um curso inédito, tá? Fiz ele completo aqui e agora para te entregar o melhor. E você comprando nessa turma aqui vai pagar só R$29,99. A gente não tem previsão na minha agenda de abertura novamente de vagas depois disso, tá? E eu também não posso te garantir que vai ter esse mega desconto, porque nem minha equipe não tá querendo deixar eu fazer isso, dar esse mega desconto pelo tanto de conteúdo que tem, mas é só isso mesmo, tá? Então amanhã às 7 da manhã abrem as vagas, a gente vai enviar para você aí no grupo do WhatsApp com prioridade, então corre, põe seu celular para despertar. Hoje eu passo para você a listagem de aulas, de apostilas, mostro para você o índice, tudo certinho, e amanhã às 7 horas abrem as vagas para você efetuar a sua compra. Lembrando que o curso ele é 100% online e as apostilas são em PDF. Após o pagamento, você recebe no seu e-mail e no seu WhatsApp um link de acesso para você conseguir assistir às aulas e baixar as suas apostilas. Além disso, você recebe também certificado de conclusão e você tem direito ao suporte no WhatsApp, tá? Diretamente comigo e com a minha equipe para tirar qualquer dúvida que você tiver. Acesso ao curso vitalício, ou seja, as aulas e as apostilas são suas para sempre. Você recebe acesso ao nosso grupo VIP de alunas no Facebook para postar suas trufas, conversar com as outras alunas e tirar as dúvidas também junto comigo. E você também tem acesso às nossas 3 aulas da semana gratuita para sempre, mesmo depois delas saírem do ar na sexta-feira, tá? Então, quem comprar o combo de trufas e cones trufados
com 15 aulas de trufas, 8 aulas de cones trufados, 8 apostilas em PDF, tá? Vai ganhar tudo isso que eu falei pra você. As vagas abrem amanhã às 7 horas da manhã e é 80% de desconto, tá? De R$ 150 por só R$ 29,99, certo? Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem lá pra gente que a gente vai te auxiliar para não correr o risco de você perder a sua vaga, tá bom? Então, amanhã às 7 horas é liberado aí para você no grupo o link com prioridade para comprar com esse mega desconto, comprando esse combo aí por só R$ 29,99 e às 8 horas da manhã é liberada a aula 3 aí no grupo para você, tá bom? Então já põe seu celular para despertar amanhã para não perder a compra aí do nosso combo de trufas e cones trufados, porque a gente não vai ter uma outra condição especial como essa, tá? Olhei minha agenda esses dias e a gente não tem previsão de abertura de novas vagas, tá? E infelizmente eu não consigo te garantir se o valor vai ser esse mesmo, tá bom? Então a gente já te deu esse recado aqui, agora a gente vai começar a fazer os recheios da aula de hoje, vamos lá? Aqui pro nosso recheio de leite ninho, tenho aqui a panela, tá? E eu vou colocar aqui uma lata de leite condensado, pode ser o leite condensado semi-desnatado, não tem problema, tá? Coloco aqui uma lata de leite condensado. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Eu uso creme de leite de caixinha com 17% de gordura, tá? Uma colher de sopa de margarina, sem sal de preferência, mas se você não encontrar a margarina sem sal, pode ser com sal também, tá? Se você quiser usar manteiga, pode usar também uma colher de sopa ou 20 gramas, tá? Tanto da manteiga quanto da margarina, mas a manteiga ela tem um valor mais elevado. Então, se você quiser fazer uma coisa mais econômica, pode usar a margarina, não vai alterar a qualidade, tá? A gente só precisa de uma fonte de gordura aqui pro nosso recheio não ficar com aspecto poroso, não ficar puxa-puxa, tá? Então, uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Só que no caso, se você for usar a manteiga, nunca usa manteiga com sal, porque senão ela tem um gosto residual forte de manteiga salgada, tá? Se for a margarina com sal, não tem problema, porque o gosto é mais leve, então não vai alterar aqui, tá? Mas se for a manteiga, é sempre sem sal. E aqui eu coloco 3 colheres de sopa ou 45 gramas de leite ninho, tá? Então aqui pra gente falar que o nosso recheio é de leite ninho, a gente tem que usar o ninho. Se você estiver fazendo uma trufa de leite em pó, um recheio de leite em pó, você pode usar outra marca de leite em pó, tá? Então coloco aqui o leite ninho, aqui no caso, ele pode ser o integral ou o instantâneo, tá? Não tem problema, certo? Mexo aqui, vou ligar o fogo. Coloco no fogo de médio para baixo, tá? E a gente vai mexendo aqui sem parar até dar ponto. Um truque aqui pro recheio de leite ninho, não ficar com pelotinhas do leite ninho, tá? É a gente mexer com o fouet, tá? Então vou mexendo ele aqui com o fouet. Tem que mexer sem parar para não grudar no fundo da panela. Esse recheio ele dá ponto super rápido, tá? Não é recheio de brigadeiro, tá? Não é uma massa de brigadeiro. Ele é um recheio, então por isso ele tem ponto de recheio, certo? Se você quiser fazer essa receita render mais, sem alterar o ponto, você pode colocar aqui também uma xícara de chá de leite, tá? Então pode colocar uma xícara de chá de leite aqui, que não vai alterar o ponto, só vai demorar um pouco mais para dar ponto, certo? E também fica um pouco menos doce, tá? Então, vou mexendo aqui sem parar até dar o ponto de recheio aqui e eu mostro para você qual que é esse ponto. Eu não gosto de me apegar, nem ensino ninguém a se apegar ao tempo de panela. Por quê? Porque o tempo de panela, ele varia de acordo com o tempo de panela não, o tempo de fogo, né? Ele varia de acordo com o tipo da sua panela, tá? Ele também depende do tipo do seu fogão, da intensidade da chama do fogão, da marca dos ingredientes, tá? Então eu quero que você aprenda o ponto e não o tempo. Nessa minha panela aqui ele demora um certo tempo. Em um outro tipo de panela que eu também tenho, ele demora outro tempo, tá? Então o tempo ele varia aí de acordo com a panela, com a marca da panela, com a grossura da panela, com a marca dos ingredientes, tipo de fogo. Esse meu fogão, por exemplo, ele é elétrico e por indução. Um fogão a gás é diferente, o tempo é diferente. Um outro tipo de fogão é diferente também, dependendo da marca, tá? Então, você vai aprender aqui a dar ponto de recheio, tá?
Então não é um ponto muito firme, mas também não é um ponto aguado. Você vai ver direitinho aqui o ponto junto comigo. Não para de mexer para não grudar no fundo. Olha só como a nossa receita já alisou bem, não fica com gruminhos nem com pelotinhas, tá? E eu vou continuar aqui mexendo até chegar no ponto certo. Vamos lá. Agora o nosso recheio já chegou aqui no ponto, tá? Você tá vendo aqui que para identificar o ponto é assim, ele borbulha bastante, tá? Ó, são bolhas grandes, tá? Ele tá numa textura de mingau, é como se fosse um mingau bem grossinho. Você não se preocupa porque ele não vai ficar mole assim depois que ele esfriar e estabilizar. Mas esse aqui é o ponto que a gente tem que atingir na panela, porque ele ainda endurece e firma depois que a gente tirar da panela, tá? Então, para você identificar o ponto, a primeira parte é essa. Então, ele borbulha bastante, tá em uma consistência grossa. E se eu pego aqui uma quantidade, eu consigo jogar aqui e escrever na panela. Olha só, é o ponto de escrever para recheio. Você tá vendo que eu tô jogando aqui o recheio e ele fica assim, ó, marcado ainda, olha só. Então, esse aqui é o ponto correto do nosso recheio, tá? Não mais do que isso, senão ele já engrossa muito e fica muito difícil de rechear. Desligo aqui o fogo, tá? Se tiver alguma pelotinha que se formou novamente pelo recheio engrossar, a gente vem aqui com o fouet, mexe vigorosamente que o nosso recheio, ele alisa, tá? Então esse aqui é o ponto. O que eu faço agora? Eu vou passar por um pote, tá? Tenho aqui um pote de vidro, vou jogar ele aqui, cobrir com papel filme em contato com ele para não formar nenhuma película, tá? Em cima, e vou deixar descansando em temperatura ambiente por pelo menos 6 a 8 horas antes da gente rechear as nossas trufas. A gente precisa disso para o recheio esfriar por completo e para ele dar o ponto certo e estável nesse recheio, tá? Então vou passar para cá e a gente já continua a nossa aula. Aqui para o nosso recheio de morango, tá? O que a gente precisa? Uma lata ou caixinha de leite condensado, pode ser o leite condensado semi-desnatado, não tem problema, tá? Ele dá ponto de recheio do mesmo jeito. Uma caixinha de creme de leite, são 200 gramas aqui a caixinha de creme de leite. Eu uso creme de leite de caixinha, ele tem 17% de gordura, tá? Uma colher de sopa de manteiga ou margarina, de preferência sem sal, tá? Então, se for a manteiga, usa a manteiga sempre sem sal. Se for a margarina, dá preferência para sem sal. Mas, se não encontrar sem sal, pode usar a margarina com sal. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa ou 45 gramas de Nesquik, tá? Tô colocando aqui do lado a embalagem do Nesquik. Se você não conhece o Nesquik, é esse aqui, tá? Deixa eu ligar o fogo. Coloco no fogo médio para baixo, tá? E aqui eu recomendo que você utilize ou o Nesquik ou a pasta saborizante de morango, tá? Gelatina, não recomendo que você use, ela altera o ponto do seu recheio, ele fica poroso, tá? Ele fica cheio de gruminhos e não é legal a gente usar a gelatina aqui, certo? Suco em pó, também não recomendo de forma alguma que você use nos seus recheios, tá? Então, Nesquik, são 3 colheres de sopa de Nesquik ou 45 gramas. E se você for usar a pasta saborizante, é 1 colher de sopa de pasta saborizante, tá? Então, vou mexendo aqui sem parar. Olha só, o Nesquik, ele dissolve rapidamente aqui. E a gente vai mexendo até dar o ponto de recheio. Eu já volto para mostrar para você qual que é o ponto exato do nosso recheio. Vamos lá! Agora, o nosso recheio de morango já tá no ponto correto, olha só, ele tá borbulhando bastante, tá? E ele dá o ponto de escrever também. Então, eu pego aqui um pouquinho e olha só, consigo jogar e escrevendo aqui na massa, tá? É esse ponto aqui, ele fica com textura de mingau. Lembrando que ele ainda tem que estabilizar para chegar no ponto final dele e esse ponto eu te mostro depois que ele estiver estabilizado. Agora o que eu faço? Desligo o fogo, vou passar para um pote, cobrir com papel filme em contato com ele
para ele não criar nenhuma película por cima, tá? Se o seu recheio ficar com alguns gruminhos, alguns pedacinhos, é só mexer vigorosamente com a espátula ou até mesmo com o fouet, tá? Que aí ele alisa. Então eu vou deixar descansando entre 6 a 8 horas no mínimo, para ele estabilizar, firmar e ganhar o ponto certo, além de esfriar por completo para a gente conseguir rechear as trufas, tá? Então já vou deixar ele separadinho e daqui a pouco eu já mostro para você o ponto correto deles. Agora já finalizamos aqui os nossos recheios da aula de hoje. Já deixei eles estabilizarem, tá? Para depois voltar aqui e te mostrar. Então esse ponto que eu vou te mostrar aqui é o ponto do nosso recheio já estabilizado, tá? Ele fica nesse ponto aqui, olha só. Nessa textura, ó, recheio, textura de recheio mesmo. Não é ponto de brigadeiro, tá? É ponto de recheio. E é esse aqui. Lembra que eu falei pra você lá na panela que ele não ficaria mole igual tava na panela? Então, depois que o nosso recheio estabiliza, ele fica assim, tá? Fica bem consistente. Esse é o de morango, esse aqui é o de ninho, olha só. Recheio extremamente consistente pra gente trabalhar com trufa. Se você quiser um pouquinho mais mole do que isso, pode deixar um pouquinho menos no fogo ou adicionar creme de leite, tá? Agora, então, se o seu recheio passou do ponto, se ele ficou duro demais ou se você quer amolecer ainda mais esse recheio, aqui, o que você vai fazer? Você vai aquecer um pouquinho no micro-ondas e vai adicionando creme de leite, não precisa levar para panela, tá? Se você quiser amolecer o recheio, se o recheio tá... Esse recheio aqui tá no ponto ideal que eu utilizo para rechear a trufa, mas se você quiser mais mole, tá? Ou se o seu passar do ponto e ficar muito duro, é só você levar um pouquinho pro micro-ondas, 30 segundos a 1 minuto, e aí você vai adicionando creme de leite colher por colher e mexendo até ele atingir esse ponto aqui ou ficar um pouco mais mole. Só não deixa seu recheio mole demais, porque senão sua trufa vai desabar quando a pessoa mordeu, quando for cortar, tá? Então esse aqui é o ponto ideal. Se o seu passar do ponto, é só fazer isso, aquecer um pouquinho no micro-ondas e adicionando creme de leite, misturando até voltar para esse ponto aqui, tá? O de morango a mesma coisa, pode fazer isso também. Agora, se o seu recheio ficar mole demais, se ele não atingir esse ponto, se ainda ficar aguado, se não deu o ponto certo e está muito molinho, o que você vai fazer? Você vai voltar ele para a panela, aí sim, para endurecer mais ele, você volta para a panela e vai mexendo até ele engrossar um pouquinho. Depois você tira da panela, volta para o pote, cobre com papel filme e deixa novamente ele estabilizar, tá bom? Então, você consegue consertar o recheio mole demais e o recheio duro demais também, sem nenhum problema, usando essas duas técnicas que eu passei agora aqui para você. Cada um dos nossos recheios, ele rende em média 500 gramas, tá? É claro que se você colocar um pouco mais de leite, como eu falei pra você, na receita ele vai render um pouquinho mais, tá? Ou se você colocar, se o seu acabar ficando muito duro e você tiver que colocar creme de leite, um pouco mais de creme de leite aqui, ele vai render um pouco mais, mas a média é essa, entre 500, 520, 550 gramas, tá bom? Esses dois aqui, nesse ponto aqui, com esses ingredientes que eu usei e falei pra você, eles rendem em média 500 gramas de recheio cada um, 500 aqui, 500 aqui. A validade desses recheios é de 5 dias em temperatura ambiente, bem fechado. Só tirei aqui o papel filme pra te mostrar como é que ele fica, mas depois, para eu deixar ele descansando até amanhã pra gente rechear as trufas, eu vou cobrir novamente com papel filme, tá? Então a gente nunca deixa o nosso recheio descoberto. Se você quiser manter ele na geladeira, pode também. Aí são 7 dias na geladeira, tá? Então, ou 7 dias na geladeira ou 5 dias em temperatura ambiente. Esses recheios podem ser congelados, tá? Por até 3 meses. É só passar para potes bem fechados ou sacos próprios para congelamento, que você consegue manter eles por até 3 meses congelados. Para descongelar, é só retirar do congelador, deixar umas 2 a 3 horas em temperatura ambiente, que ele já volta para o ponto dele normal, não altera o ponto do seu recheio, tá bom? Espero que tenha gostado da aula de hoje, que tenha ficado clara. Na aula de amanhã a gente tem muito conteúdo, a gente vai montar essas trufas, rechear, fechar, embalar, tá? E vamos montar mais de 10 tipos de sabores de trufas na nossa aula de amanhã, tá? Espero que tenha gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem lá pra gente. A aula 3 de amanhã é liberada às 8 horas da manhã aí no grupo e às 7 horas da manhã
com prioridade para você que está aí no grupo. Vai ser liberado o link de compra do combo de trufas e cones trufados com 80% de desconto, tá? De R$150 por só R$29,99, tá? Então amanhã às 7 horas, se você ainda não colocou o celular para despertar, coloca para não perder essa mega oportunidade de ter acesso ao nosso combo de trufas e cones trufados por esse valor que tá um presente de mãe, tá? Então, como eu falei para você, entre apostilas e aulas são mais de 30 itens. Você vai pagar cerca de R$1 por cada um dos itens. Na verdade, menos de R$1 porque é mais de 30 itens. Então, menos de R$1 por cada aula, por cada apostila, com centenas de receitas, vários sabores aí para você trabalhar com trufas e com cones trufados, tá? Essa oportunidade aqui a gente não tem como garantir para você que vai repetir, porque eu nunca consegui chegar nesse valor aqui no meu curso de trufas, ainda mais agora que tá o combo, tá? De trufas e cones trufados. Então, o meu conselho para você é para você correr. Compra amanhã cedo já, para não ficar de fora. Eu não te garanto que eu consigo segurar até sexta-feira, tá? Pela quantidade de gente que tá correndo aí. Porque se muita gente sobrecarrega o nosso suporte, a gente não conseguir atender, aí a gente tem que fechar antes do tempo, tá bom? Então corre para comprar, para você ser uma das primeiras e garantir que você vai ter acesso a esse combo completo com os 80% de desconto, com todos esses benefícios que eu falei para você, tá bom? Se tiver qualquer dúvida sobre isso também, manda uma mensagem lá pra gente que a gente vai te auxiliar para você não ficar sem a sua vaga. Um grande beijo e eu já vejo você na nossa aula de amanhã. Tchau, tchau!